Versilei, boa tarde, tudo bem, menina? Tudo bem, Solange? Tava com saudade, viu? É sempre um prazer estar aqui junto com você, né? Podendo compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos do dia a dia. Nós vamos estar falando sobre a reforma trabalhista, né? Isso. Porque muitas coisas mudaram, muitas coisas não mudaram. E a Versilei vai estar aqui, ela prometeu pra mim, gente, toda semana falando um pouquinho, né, nos ajudando, você que é trabalhador, o que é direito seu, o que é obrigação, o que pode, o que não pode, né, Versilei? Porque tem muitas coisas que já passou pelo Congresso, já foi aprovado, né, que nem a aposentadoria ainda está naquele dilema, A né? aposentadoria ainda continua na discussão, não entrou nada em vigor, Não entrou né? nada, mas continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas para a lei trabalhista, para o funcionário, mudou muita coisa já, não Mudou. A lei trabalhista que entrou em vigor agora sábado, né, dia 11 de novembro. Entrou agora dia 11 de novembro. Ela alterou quase 100 artigos da CLT, né? E alterou a lei do custeio da Previdência e alterou também uma pequena brechinha da lei do FGTS. Então nós estamos fresquinhas. Nós estamos bem fresquinhas nas respostas, né? Muitas pessoas com dúvidas, perdi direito, como não é, né? Então nós estamos aqui para ajudar um pouquinho. Você que é uma pessoa super entendida nesse assunto, você acredita, olha eu apertando ela aqui, gente, você acredita que melhorou mais para o empregado, para o empregador ou ambas à parte? Olha, Solange, tem vários artigos que ainda assim a gente acredita que vai sair alguma lei complementar, sabe? Para estar regulamentando melhor, porque foi feita a lei e existem alguns pontos que não ficaram assim bem claros, nem para o empregado e nem para o empregador, entendeu? Então existem alguns pontos que são polêmicos, sim. Que tem que dar um pouco. Então vai dar para a gente esclarecer um pouquinho sobre Vai dar para esclarecer, né? Um pouquinho, com certeza é uma lei nova, né? Então, no decorrer do ano, daqui 2, 3 anos, que nós vamos poder ter um balanço para dizer assim, não, foi positivo ou foi negativo. Mas teve várias coisas também que regulamentou, que foi bom também. E nós vamos começar falando sobre férias, né? Então, a primeira pergunta, quem tem direito às férias? Todo empregado tem direito a 30 dias de férias depois que correu 1 ano do contrato de trabalho. Tá? Seja ele o trabalhador normal, como o trabalhador doméstico também. Antes de 1 ano, Zé Fini. Antes de 1 ano, Zé Fini. Nada tem direito. Não tem direito às férias. Quanto tempo depois do vencimento a empresa tem para dar descanso ao trabalhador? Depois que venceu as férias, o empregador tem 11 meses para dar esse descanso. Praticamente mais 1 ano. Isso. E se chegar a vencer outra férias, e aí? O empregado tem direito a uma multa do valor do salário dela. Então, se deixar vencer as segundas férias, o empregador tem multa? Não, o empregado tem multa. Ele recebe uma multa, né? Porque passou 12 meses do contrato dele. E ele não tirou férias. E ele não descansou. Mas e o patrão que não deu? Então, é por isso que existe essa multa. Porque quem escolhe quando o empregado vai sair de férias é o empregador. Tá, mas quem paga a multa é o empregador. É o empregador. Ao empregado. Você falou o entendeu? empregado tem uma multa, o empregado recebe uma multa. Tá. Então o empregado, bem avisado aí. Se você já faz 2 anos, vai começar agora essa lei. A lei das férias com relação ao período de descanso não foi alterada. E esse lado, se demorar mais de 1 ano? Então, sempre existiu. Mas acho que nunca ninguém pagou multa. Eu vi gente falar assim, nossa, eu tenho 3 férias vencidas. Se não pedir, também fica sem pagar, como que é? Veja bem, se ele não assinou nenhum documento, né, para a empresa que descansou férias e não descansou, ele tem direito de receber. Agora, se a empresa também não passou nenhum recibo de férias para ele assinar, tudo certinho, ele tem, cada ano de férias vencida, ele tem uma multa do salário a mais. Mas e se a empresa não lembrar e nem o funcionário lembrar? Fica por elas. Fica elas por elas. Mas é difícil, né? A pessoa esquecer que tem direito de férias, né? Não. Direito assim, se passar 1 ano ela não recebeu. Ela não tirou férias. Tá. Você fala assim, se a empresa assim, não lembrar. A empresa, né? Entre parênteses.
O funcionário já faz 2 anos que ele não pega férias. E a empresa também nem lembra que tem que pagar multa. E o funcionário também nem lembra que tem que receber essa multa. Fica elas por elas. Se ele não reclamar, a empresa também não souber. É isso, né, que eu ia falar. Exatamente. Por isso que eu falo, gente, tem que saber dos nossos direitos e das nossas obrigações. Porque se a gente não se informar direito, e aqui o programa Convívio, né, com a Versilei, vai estar esclarecendo isso. Então, se passou de 11 meses, tem uma multinha aí. O empregado pode chegar e comunicar: amanhã eu tô de férias. Infelizmente não, porque quem determina o mês que o empregado vai sair de férias é o empregador. Mas também ele não pode chegar em você e falar assim: Solange, amanhã, a partir de amanhã você está de férias. Ele tem que comunicar a você com 30 dias de antecedência, né? Que no mês seguinte você vai estar gozando suas férias, para que você tenha tempo de planejar o seu descanso e o seu divertimento, né? Então o empregador também tem que estar avisando uns 30 dias antecedente para que planeje o descanso. Quando o empregado falta ou se afasta, tem algum prejuízo na férias? Não, né? Tem sim, Solange. Tem? Se o empregado faltar mais que 5 dias, mas as faltas que são consideradas para desconto em férias são as faltas injustificadas. Porque existem algumas faltas elencadas pela CLT. Por exemplo, assim, se faltei, mas eu levo o atestado, não tem problema nenhum. Não, aí não. Independente de quantos dias for. Isso. Agora, se eu faltei porque eu quis, não levei atestado e deu mais de 5 dias, o que acontece? Então, aí são dias inteiros, né? E não é considerado descanso semanal remunerado. Porque quando você falta um dia na semana, o empregador, além de descontar o seu dia, ele pode descontar o descanso semanal remunerado ou o feriado quando houver na semana, né? Agora, então, o que vai descontar nas suas férias? Só o dia que você faltou. O DSR, feriado, quando acontece na semana, não pode descontar. Vai ter um feriado na semana, por exemplo, um feriado na quarta-feira. Sim. Você faltou na segunda. Você não apresentou um atestado, não apresentou nada que justificasse as suas faltas. E aí? Então você vai perder a segunda-feira, a quarta-feira, que seria um feriado, e o domingo. O que vai entrar para descontar nas suas férias? Só a segunda-feira. Por exemplo, se eu faltei, antes de eu ter 30 dias, eu vou ter 29? Não. Aí é assim, dentro de um ano, serão computadas todas as faltas que você teve. Se dentro de um ano você faltou só 5 vezes, injustificadamente, você vai ter direito dos seus 30 dias de férias normais. Tá? Se você faltar de 6 a 14 dias inteiros, faltas injustificadas, você vai descansar só 24 dias de férias. Tá? Dentro do seu período aquisitivo. Mesmo descontando do meu salário. Mesmo descontando do seu salário. É. Se eu faltei 6 vezes durante um ano, você vai descansar 24 dias de férias. De 6 a 14 dias. Tá? Você vai descansar 24 dias de férias. E se eu faltar mais? Se você faltar de 15 a 23 dias, você vai descansar 18 dias. E como se fosse descansando os 30. Exatamente. Porque você já teve essas faltas, né? E se você faltar de 24 a 32 dias... tá demitido. Aí você vai ter só 12 dias. Mas sempre lembrando, essas faltas dentro do seu período aquisitivo. O que é o período aquisitivo? Por exemplo, você começou a trabalhar dia 2 de janeiro de 2017, as suas férias vai vencer janeiro de 2018. Dentro desse período, as faltas injustificadas e períodos inteiros. Se você faltar meio período, eu já não posso considerar nas suas férias. Tá? Porque existem faltas justificadas que, de acordo com a CLT, você pode faltar. Por exemplo, a doar sangue, né? Quando você vai levar o seu filho no médico uma vez por ano, quando existe o falecimento, né? Então, isso são faltas previstas em lei. Então, essas aí não podem ser descontadas nas suas férias. Filho. Quando nasce o filho, né? A licença paternidade. Tem tudo. Tá? Agora, por exemplo, se você está de auxílio-doença, você está de auxílio-doença, os 15 primeiros dias é a empresa que paga, a partir do 16º você se afasta pelo INSS.
Então você está lá afastadinha pelo INSS. Se você ficar mais de 180 dias dentro do período aquisitivo afastada, quando você voltar a trabalhar, começa a contar um novo período aquisitivo. Então, daquele período você já não tem mais direito às férias. Então, 180 dias são 6 meses, né? Se dentro do seu período você ficar 6 meses afastado, você não tem direito às férias. Tanto no auxílio-doença, quanto no acidente de trabalho. Mas e se eu trabalhei 6 meses, depois dos outros 6 meses que eu fiquei doente? Infelizmente, aí você vai perder 6 meses de férias. Começa a se contar um novo período aquisitivo. Quando eu trabalhava nas empresas, eu me lembro era assim: ou você pegava 20, pagava 10, ou você pegava 30 dias. Era assim ou não? Realmente, dos primeiros quesitos das férias individuais, né? É você descansar 30 dias, né? Ou descansar 20 e receber 10 de abono pecuniário, certo? Agora, com a reforma trabalhista, se houver de comum acordo entre empregador e empregado, essas férias poderão ser fracionadas em 3 períodos. Sendo que o primeiro período, quando você for descansar, ele não pode ser inferior a 14 dias. Aí não posso descansar 10, 10 e 10. Não, o primeiro tem que ser de 14. Tá? E os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias. Na verdade, Solange, o que aconteceu foi o seguinte com a reforma trabalhista. As férias individuais podem ser fracionadas em 3 períodos. O primeiro período, ele não pode ser inferior a 14 dias. E os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Entendeu? Então, o que aconteceu? Houve uma maior flexibilização das férias. Mas isso tem que ter a concordância tanto do empregador quanto do empregado. Mas eu posso, por exemplo, descansar 20 e receber 10? Pode, isso não mudou nada. Não mudou. Só teve esse aumento. Teve essa flexibilização nos dias de férias. Por quê? Existem empregados que não gostam de tirar 30 dias de férias, né? Direto. Porque a esposa talvez tire numa outra data, tem as férias escolares, né? Então existe essa possibilidade, desde que empregado e empregador concordem, né, de fracionar as férias dessa forma. Versilei, quem trabalha meio período tem direito a férias? Bem lembrado, Solange. Agora, com a reforma trabalhista, quem trabalha meio período também passou a ter direito a 30 dias de férias. Porque antes como que era? Antes da reforma trabalhista, dependendo do número de horas que você trabalhasse, era o número de dias de férias. Agora não. Agora as férias ficou 30 dias para todo mundo, independente da sua jornada de trabalho. Mas não é assim, um dia ele trabalha 2 horas, ele tem que trabalhar os 5 dias na semana. Sim. Não é 2 dias. Tem que trabalhar no mínimo 30 horas por semana, né? Para ser considerada a jornada de tempo parcial. Tá. Então você trabalha meio período aí todo dia, aí, ó. Agora, para terminar, ele vai pegar férias, ele vai receber alguma coisa ou não? Então, isso também sempre recebia antes, não é? Assim, ó, sempre confunde o empregado. Por quê? Quando você sai de férias, 2 dias antes de sair de férias, o que você recebe? Um mês antecedente. Você recebe 30 dias de salário antecipado e um abono de férias de 1/3 do seu salário. Quando você volta a trabalhar, você não tem nada para receber. Por quê? Porque você recebeu o salário antecipado mais 1/3. O que as pessoas vai pra férias, gasta tudo e aí? O que as pessoas não entendem, elas acham assim, que férias é férias. E quando elas voltam, elas têm o salário antecipado. Mas já pegaram. Então, mas assim, eu até brinco, né? Falo que a lei é um pouquinho complicada nesse aspecto. O que ela teria que falar? Salário mais 1/3 de abono. Aí ficaria mais fácil do trabalhador entender que ele está recebendo um salário antecipado. E o que é o prêmio de férias? É o abono de 1/3. E agora, mudou? Não, isso continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Não, a única coisa que a reforma trabalhista trouxe sobre férias foi o fracionamento das férias individuais em 3 períodos, né? E as pessoas que trabalham em jornada de regime parcial, 30 horas por semana, ter direito de férias de 30 dias. Essa foi a grande novidade da reforma trabalhista com férias. Falaram
tanto disso que eu achei que ia mudar muita coisa. Você que trabalha nisso, você não achou que mudaria muita coisa? É que na verdade, assim, quando lançou a lei, saiu muito buchicho, né? Ninguém sabia realmente o que estava acontecendo. Por isso que todo mundo ficou assustado. Mas não precisem ficar preocupados. Ninguém perdeu o direito de férias, continua do mesmo jeito, né? Só a possibilidade de estar fracionando suas férias individuais. Porque as férias coletivas, o que é a férias coletiva? É quando a empresa dá para todo mundo ou dá para um setor só. Continua da mesma forma. Não pode ser inferior a 10 dias o descanso das férias coletivas. Entendeu? Então tem uma diferença entre férias individuais e férias coletivas. Entendeu? A férias coletiva pode ser a empresa inteira, como pode ser um setor inteiro. E não pode ser inferior a 10 dias. Sim. Tá? E quando o empregado sai de férias, o correto é ele entregar a carteira no departamento pessoal, né? Para que seja anotado as férias tudo certinho e a hora que ele sai, levar a carteira junto com ele. Isso é obrigatório. Ah, é? É. Pegou férias, pega a carteira. Leva a carteira, atualiza e já leva a carteira embora de volta. Vai passar as férias para a carteira. Exatamente. Vai que precisa fazer um crediário, né? E pede a carteira, tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Semana que vem tem mais? Semana que vem estaremos de volta. Semana que vem nós vamos falar do quê? Semana que vem nós vamos falar sobre a extinção do contrato de trabalho. Então, ó, fica ligadinho aqui no programa Convívio, que toda semana a Versilei vai dar uma dica pra você. E o escritório Morelli continua firme. Como que tá, meus amigos? Paulo? É o Paulo? É o Paulo, o Carlos e o Nelson. Quero mandar um grande abraço pro Paulo, pro Nelson e pro Carlos, né? Isso. E o Carlos sempre vem aqui, o Paulo, o Nelson também, né? Isso. São pessoas assim super experientes naquilo que faz, não é verdade? Exatamente. E aí é só você estar lá também, é só entrar em contato com você. É só entrar em contato comigo. Nós temos uma equipe de trabalho lá que está sempre estudando, se atualizando, para sempre servir da melhor maneira possível. Semana que vem a gente volta. Semana que vem estaremos de volta. Muito obrigada, Solange, foi um prazer. O prazer é meu. Entende tudo essa menina. Gente, segunda-feira tem mais. Segunda-feira não. Semana que vem tem mais para você.